Nessa quarta aula, nós vamos tratar dos fenômenos extranormais de efeitos físicos. O primeiro dele é a telergia, que vem da palavra grega tele, longe, e ergon, ação, atividade, ou seja, uma ação à distância, uma ação longe daquele que gera essa ação. Ou seja, é uma ação originada e exteriorizada pelo corpo do dotado, pelo corpo da pessoa que tem essa capacidade. Esses fenômenos, eles nunca acontecem a mais de 50 metros do dotado. 50 metros foi um número que o padre Quevedo colocou como certo, porque em todos os casos analisados até hoje pela literatura, casos que ele presenciou, nunca foram mais do que 50 metros da pessoa. Nós vamos ver outras características depois, mas a energia do corpo que a pessoa usa para realizar essas ações, ela não consegue ir tão longe. Então, se algo acontecer a 50 metros de uma pessoa, sim, já é mais do que extraordinário. Mas geralmente são coisas muito perto da pessoa que geralmente causa esses fenômenos. Ele pode ser invisível ou visível. Daqui a pouco nós explicamos com mais calma. Pode ser um fenômeno físico ou biofísico. Esse fenômeno da alergia age sobre objetos, plantas e animais pequenos. Vamos adentrar então agora nos fenômenos telérgicos. O primeiro fenômeno é psicofonia. A psicofonia é a produção de vozes humanas ou sons musicais. Isso geralmente é fácil de se encontrar, né, nas casas mal assombradas. Um casal que eu acho que é norte-americano, não me lembro ao certo, que tem alguns filmes de terror baseados nos livros deles, o Ed e Lorraine Watson, acho que é isso mesmo. Eles contam de um caso na Inglaterra, de uma casa que poderia se ouvir diversas vozes. Se eu não me engano, eram 5 vozes diferentes, cada uma com uma personalidade, cada um com uma tonalidade de voz. E eram vozes, cada uma falava uma coisa diferente e algumas delas coisas ilógicas. E eles atribuíam, né, essas vozes a espíritos que morreram em forma violenta e por isso estavam aprisionados naquele lugar. Mas a parapsicologia vai por outro rumo. Provavelmente ali perto daquela casa existe alguém que manifesta isso. Tanto que recentemente não existe mais nada nessa casa. Até mesmo a casa de Amityville, onde foi feito o livro, o filme de um assassinato brutal que aconteceu lá, para livrar o assassino da prisão, um dos argumentos foi de que ele estava possuído pelo demônio. Então tentaram usar esse argumento, mas mesmo assim a justiça não acolheu e por isso esse homem foi preso. E muitas das pessoas que habitaram essa casa falaram que ouviam vozes, ouviam outros fenômenos telérgicos e nunca ninguém ficou nessa casa. Uma das últimas famílias que comprou essa casa foi embora, mas não porque lá tinha alguma coisa paranormal, porque a casa ficou tão conhecida como casa mal assombrada que eles não tinham sossego. Eram sempre pessoas que vinham visitar, que vinham ver a casa. E por isso eles venderam. Não porque era mal assombrada, mas porque muitas das pessoas iam lá e estavam incomodando. Então esses fenômenos de vozes, de sons, de música acontecem, mas existe uma pessoa ali que produz esses sons. Não de maneira consciente, não de maneira espontânea, é algo inconsciente e incontrolável, como nós já dissemos.
Outro fenômeno telérgico é termogênese. A termogênese ocorre com efeito de calor ou frio. Quando esse fenômeno acontece, as pessoas ali que estão próximas ou sentem muito frio, ou sentem muito calor, ou acontece uma mudança repentina no ambiente. Outro fenômeno é pirogênese, onde ocorre a produção de fogo. Roupas, alimentos, coisas concretas podem pegar fogo, ou simplesmente chamas podem surgir. E não é que sai do corpo da pessoa, mas esse fogo aparece em lugares. Um caso que existe na literatura da parapsicologia é de uma menina que foi abandonada pela mãe e a mãe foi ter um outro caso, uma outra família. E quando essa mãe volta para junto da menina, que era criada pelos avós, situações de produção de fogo, né, de pirogênese, começaram a acontecer na casa. E geralmente os objetos que pegavam fogo eram as roupas da mãe, que estavam dentro do guarda-roupa, e as roupas que estavam encostadas não pegavam fogo. Eram somente as roupas da mãe que queimavam. E ao analisar esse caso, discerniu-se que quem produzia aquele fenômeno era a menina que foi abandonada pela mãe. Ela sentia tanta raiva, tanta, tanto ressentimento da mãe por a mãe ter abandonado e depois voltado numa circunstância onde ela voltou para conseguir cuidar de uma outra filha que ela tinha. Então esse fenômeno começou a acontecer. E a maneira como eles pararam foi com sessões de psicologia, onde o psicólogo fez a menina entender que a forma da mãe ir embora não era fazendo mal para a mãe, mas era ajudando a mãe em tudo que ela precisava para a mãe conseguir juntar dinheiro e arrumar uma nova casa. E a partir desse pensamento que foi colocando-se na cabeça da criança, as roupas pararam de pegar fogo. Porque ao tacar fogo nas roupas, a mãe tinha que gastar mais dinheiro com roupas. E assim as roupas pararam de queimar e a menina foi curada e nunca mais isso aconteceu na família. Então, olha, era um fenômeno que a menina não tinha consciência que causava, ela não tinha a faculdade de gerar aquilo, mas por todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que ela sofria, que acaba sendo o estado alterado de consciência, aquele fenômeno começou a acontecer. Um outro fenômeno é a autocombustão. A autocombustão, nós temos algumas imagens na literatura que são chocantes. Eu vou passar algumas agora, se você não quiser ver, se pula. E na hora que eu fecho os olhos, na hora que eu falar, na hora que a fotografia passar, eu aviso. Aqui é um caso de autocombustão. Passei. A autocombustão é nada mais, nada menos do que um suicídio, onde a pessoa, num estado de sofrimento, de angústia e de dor extremamente elevados, ela meio que se auto-implode, né? Ela se destrói, ela se explode, ela se queima. E esses casos são raros, mas existem também. Outro fenômeno é a osmogênese, onde ocorre a produção de odores. Aqui nós vemos isso muito comum em santuários, em ambientes onde existe um hábito de oração, existe um hábito de intercessão de algum santo. E muitos desses fenômenos devem ser analisados porque muitos deles não são reais. Muitos são produção do psiquismo, produção de efeitos e fenômenos telérgicos, onde uma pessoa ela acaba manifestando isso. Eu não vou citar nomes também, mas existe um caso famoso de uma pessoa que era espírita
que numa determinada época ele criou um mecanismo onde existia uma espécie de borrifador de braço debaixo do braço e um caninho que soltava perfume. Então, quando as pessoas visitavam, ele apertava aquele borrifador para essa essência, esse cheiro de esse perfume, né, de santidade se espalhasse pelo local. Mas essa pessoa foi descoberta pelo Padre Quevedo. Então, são fenômenos também que podem ser falsificados, que podem ser produzidos por alguma espécie de charlatão. Esses fenômenos também são raros e nós devemos ter cuidado, porque muitos deles, como eu já disse, são produzidos por pessoas, não que queiram enganar, não que fazem isso com a intenção de lucrar algo, mas pelo estado alterado de consciência, por uma espécie de transe que a pessoa está, ela gera isso. É como eu disse, eu não sei se na introdução ou na aula. Aquilo que nós podemos explicar pelo mais, pelo menos, nós nunca devemos explicar pelo mais. Então, se a parapsicologia fala que esses efeitos de odores, de cheiro, de osmogênese, né, que é o nome certo para isso, se nós podemos explicar de uma maneira científica, nós não devemos atribuir isso ao divino, a Deus, porque senão nós podemos ficar muito aprisionados a isso, acharmos que somente quando sentirmos cheiro de rosas é que Nossa Senhora está presente, ou somente quando sentirmos odores deliciosos é que Santa Teresinha esteve, Nossa Senhora, Santa Rita. E a coisa não é assim. A fé, ela não é baseada em, em aspectos sensíveis, ela é muito mais do que isso. Então nós não devemos nos apegar a isso. Outro ponto é a fotogênese, onde ocorre a produção de luzes. Luzes que podem ser flashes ou podem ser luzes que acabam aparentando silhuetas de pessoas, acabam aparentando imagens. Isso também, apesar da, apesar da raridade, também é um fenômeno que facilmente se encontra, às vezes em imagens, em fotos, em filmagens. A telecinesia. A telecinesia é propriamente um movimento de objetos à distância. Um objeto geralmente pequeno, como uma pequena pedra, um talher, um copo, nunca objetos grandes e também não em pessoas, talvez em pequenos animais como grilos, camundongos, coisa bem pequena. Tipologia. A tipologia consiste no barulho de golpes, de bater, barulho em porta, barulho em assoalho, em laje, em parede, em telhado, como se tivesse alguém dando pancadas. E esse caso da tipologia é muito comum nas irmãs Fox, que são essas três mulheres aqui em cima. São essas as irmãs Fox, e aqui são os pais delas. Eles afirmavam que os espíritos comunicavam com elas através de barulhos, através de golpes e pancadas. E assim, através delas, foi desenvolvida toda uma espiritualidade espírita. Mas, como eu disse anteriormente, antes de morrerem, elas confessaram que, na verdade, não eram os espíritos que causavam aqueles barulhos, eram elas mesmas estralando o pé, fazendo um barulho com os pés. Outro fenômeno é o aporte, onde ocorre a aparição de objetos através de corpos opacos. E nós temos a experiência de, aqui né, nessa primeira imagem, de agulhas que aparecem dentro dos corpos, dentro de corpo,
E aqui a imagem de sangue, que muitas vezes aparece em imagens religiosas, ou dando a sensação de que a imagem está chorando, ou dando a imagem que as chagas de Jesus estão sangrando. E muitos desses fenômenos, principalmente esse aqui das imagens, nós podemos atribuir a um milagre, atribuir à intercessão de algum santo, mas muitos e muitos casos, sempre quando vão ser analisados, ao analisar esse sangue, descobre-se que é sangue de menstruação. Não que alguma pessoa, alguma mulher colocou sangue lá, mas ocorre o aporte, onde o sangue é transportado de uma maneira invisível, né, para outro espaço. Então, geralmente quando ocorre fenômenos assim, chamam-se padres e geralmente os padres já sabem a causa. Geralmente é sempre a mesma. Nós vamos agora entrar em outro assunto, que é o fenômenos electoplasmásticos. Eu encerro já essa aula. Como eu disse nos vídeos anteriores, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aqui no comentário a sua dúvida, para que assim que acabar todos os assuntos, né, que eu tenho que falar, eu volto respondendo. Provavelmente eu vou deixar no comentário de quem fez a pergunta o link do vídeo com a resposta. Ou se eu não souber a resposta, talvez eu demore um pouco mais que eu vou buscar conhecer. Eu falei meio por cima, né, esses fenômenos, é porque muitos deles são extremamente raros. É difícil encontrar provas, é difícil encontrar é, imagens que caracterizam, mas são fenômenos que ocorrem, nós já tivemos provas disso.